Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu falo sobre o conto Os Obedientes, de Clarice Lispector. Esse conto foi publicado pela primeira vez em 1971, na coletânea Felicidade Clandestina. Vamos ver agora qual é o fato a ser contado no conto Os Obedientes. Trata-se de uma situação simples, um fato a contar e esquecer. Mas se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais do que deveria, um pé afunda dentro e fica-se comprometido. É isso que acontece aqui com a narradora ao contar esse fato e acontece também com nós, leitores, porque nós saímos do fato e passamos a fazer reflexões sobre ele. Como diz aqui, cronologicamente a situação era a seguinte: um homem e uma mulher estavam casados. Já em constatar esse fato, meu pé afundou dentro. Então, se o pé dela, metaforicamente, afundou dentro, quer dizer, ela passa a fazer reflexões sobre esse fato, do qual ela já tem um conhecimento prévio. Pode ser um homem e uma mulher qualquer, mas ela sabe o que é um homem e uma mulher estarem casados. E essa ideia de que ela já tem um conhecimento prévio sobre isso está nas linhas seguintes desse mesmo parágrafo. Fui obrigada a pensar em alguma coisa, mesmo que eu nada mais dissesse e encerrasse a história com esta constatação. Qual é a constatação? De que um homem e uma mulher estavam casados. Já me teria comprometido com os meus mais desconhecíveis pensamentos. Já seria como se eu tivesse visto risco negro sobre fundo branco, um homem e uma mulher. E nesse fundo branco, meus olhos se fixariam já tendo bastante o que ver, pois toda palavra tem a sua sombra, toda palavra tem o seu significado. Então aqui ela fala sobre essa questão do significante e significado. Quando ela faz essa constatação, ela tem várias ideias sobre isso, porque a partir do significante vem o significado, e a narradora já nos apresenta essa ideia de que ela já tinha um conhecimento prévio a respeito de um homem e uma mulher estarem casados. Em outros momentos aqui do conto, ela nos mostra a vida metódica desse casal, pois eles abriram mão da própria individualidade para ser um e assim tornarem-se pessoas obedientes às normas sociais, obedientes à religião. E quando eu falo que eles abriram mão da própria individualidade, tem vários trechos que confirmam essa ideia, pois eles nunca estavam no presente. Olhando para o dia passado é que tinham a impressão de ter de algum modo e por assim dizer a revelia deles, e por isso sem mérito a impressão de ter vivido. Mas então era de noite, eles calçavam os chinelos e era de noite. Eles estavam pensando às vezes ou no passado ou no futuro e nunca no presente. Assim eles não tinham nem muito o que contar a respeito da própria vida. É como se eles perdessem totalmente a individualidade. E ela fala da importância de termos o que contar a respeito de nós mesmos. E pessoas precisam tanto poder contar a história delas mesmas. Eles não tinham o que contar. Eles não tinham o que contar, como eu falei antes, eles abriram mão da própria individualidade. Eles eram obedientes. E outros trechos aqui deixam essa ideia bem clara do que é ser obediente. Na verdade, também estavam calmos, porque não conduzir, não inventar, não errar, lhes era muito mais que um hábito, um ponto de honra assumido tacitamente. Eles nunca se lembrariam de desobedecer. Então, eles estavam, no momento que eles obedeciam, eles se sentiam corretos por estar fazendo justamente aquilo que os outros esperavam que eles fizessem. Tinham a compenetração briosa que lhes viera da consciência nobre de serem duas pessoas entre milhões iguais. Assim como esse casal, presos às convenções sociais, milhões de pessoas também se comportavam ou se comportam da mesma maneira. Ser um igual fora o papel que lhes coubera e a tarefa a eles entregue.
Os dois condecorados graves correspondiam grata e civicamente à confiança que os iguais haviam depositado neles. Pertenciam a uma casta. O papel que cumpriam com certa emoção e com dignidade eram de pessoas anônimas, o de filhos de Deus como num clube de pessoas. Em alguns momentos eles chegavam a pensar em tédio, mas depois eles se davam conta de que nem era tédio. O tédio, aliás, fazia parte de uma vida de sentimentos honestos. Então, se eles sentiam tédio, mas o tédio fazia parte da vida de sentimentos honestos, da vida de pessoas obedientes. E em outros trechos do conto percebemos aqui traços da família patriarcal presente na vida desse casal. E também vamos perceber resquícios dessa família patriarcal nos nossos dias. Aqui percebemos que o homem trabalhava fora e a mulher cuidava do lar. E era isso que se esperava. Era isso que esperava dessa família, que quando o homem chegasse em casa, a mulher estivesse lá. E quando o marido chegava e não encontrava a esposa, diz assim, para o marido interrompia-se então uma corrente. É como se quebrasse essa corrente. Quer dizer, o marido deve chegar do trabalho e a esposa deve estar no lar. Ele se sentava cuidadoso para ler o jornal, dentro de um silêncio tão calado que mesmo uma pessoa morta ao lado quebraria. Ele fingindo com certa honestidade uma atenção minuciosa ao jornal, os ouvidos atentos. Nesse momento é que o marido tocava no fundo com pés surpreendidos. Não poderia permanecer muito tempo assim, sem risco de afogar-se, pois tocar no fundo também significa ter a água acima da cabeça. Eram assim os seus momentos concretos, o que fazia com que ele, lógico e sensato, se safasse depressa, embora curiosamente a contragosto, pois a ausência da esposa era uma tal promessa de prazer perigoso que ele experimentava o que seria a desobediência. Então, quando ele chegava e não encontrava a esposa, ele passava a pensar na própria individualidade, ele passava a ter pensamentos fora daquela vida de casado. Então, isso era perigoso, ele poderia afogar-se porque ele poderia desobedecer. Então, ele saía depressa desses pensamentos. Aqui nos diz que ele safava-se a contragosto, mas sem discutir, obedecendo ao que dele esperavam. Então, ele saía dos pensamentos a contragosto. Ele era obediente ao que os outros esperavam dele. Não era um desertor que traísse a confiança dos outros. Além do mais, se esta que era a realidade, não havia como viver nela ou dela. Aqui percebemos essa questão do uso dessas palavras realidade e irrealidade. A narradora nos apresenta a realidade como algo que está fora do contexto do casamento. Quer dizer que esse casal vivia na irrealidade. A realidade eles experimentavam nesses momentos de fuga. O momento do marido de experimentar a realidade é quando ele chegava e não encontrava a esposa. E a esposa, no momento que cuidava da casa, ela também tinha seus momentos de fuga. Era intolerável enquanto durava a sensação de estar sentada a emendar roupa. Percebemos aqui a função da mulher de cuidar do lar. Ela ficava emendando as roupas e nesse momento ela tinha também as suas fugas. Há outros trechos aqui que nos mostra esse traço da família patriarcal na vida do casal. Como o marido tinha seus momentos de fugas, ele pensava que poderia ser feliz tendo várias aventuras amorosas. E ela coloca isso de forma enfatizando o papel de ser homem na sociedade. Ela diz assim: o marido, influenciado pelo ambiente de masculinidade aflita em que vivia e pela sua própria, que era tímida, mas efetiva, começou a pensar que muitas aventuras amorosas seriam a vida. Ele pensava em aventuras amorosas e ela pensava que outro homem a salvaria. Então é como se ela fosse
totalmente dependente de um homem para ser feliz. Ela passou a pensar também que se fosse um outro casamento, talvez ela seria feliz. Percebemos aqui essa ideia de que a mulher precisa estar ao lado de um homem para ser feliz, enquanto ele acredita que várias aventuras amorosas significariam a sua felicidade. E percebemos aqui trechos importantes sobre a questão da religiosidade na vida desse casal. Temos aqui um casal obediente à religião, obediente às normas sociais. Em vários trechos é citado aqui a religiosidade, como em um dos parágrafos diz assim: o papel que cumpriam com certa emoção e com dignidade era o de pessoas anônimas, o de filhos de Deus, como no clube de pessoas. E em outro trecho, também percebemos a importância da religiosidade, o nome de Deus é citado, diz assim: assemelhava-se à vida irremediável para a qual Deus os quis. Então essa era a vida que Deus havia escolhido para eles. Eles não podiam fugir. Fugir dessa vida era desobedecer tanto às normas sociais quanto desobedecer a Deus. E em outro momento aqui também o catolicismo é citado. Então, esse conto nos apresenta uma relação de intertextualidade com a Bíblia, porque há um momento no conto em que a mulher morde uma maçã e, nesse momento, ela tem uma epifania. Ela quebra o dente da frente e coloca-se diante do espelho. Quando ela está diante do espelho, ela vê os próprios olhos, ela vê como ela já está envelhecida. E, nesse momento, nos faz pensar também no momento em que, segundo a Bíblia, Eva, ao morder a maçã, passa a ver a vida de outra maneira. E também isso significa a desobediência. Então, no momento em que ela morde a maçã e coloca-se diante do espelho e vê o próprio rosto envelhecido, e vê os próprios olhos, ela deixa de olhar para a sociedade, ela deixa de olhar à sua volta e passa a olhar para si mesma, passa a valorizar a sua própria individualidade. E aí ela toma uma atitude drástica, para saber o que aconteceu no final do conto. É importante que se faça a leitura desse conto. Então ela toma uma atitude drástica e nesse momento ela torna-se também desobediente. Então esse conto de Clarice Lispector nos faz pensar em várias situações. Nós, assim como a narradora, também afundamos os pés no fato e passamos a fazer reflexões sobre ele, sobre a importância de obedecermos a nós mesmos, sobre a importância de não abrir mão da nossa própria individualidade. É importante também pensar a que nós estamos sendo obedientes, se nós estamos sendo obedientes ao que nós queremos ou estamos sendo obedientes aos outros. Se nós estamos, assim como o casal, sendo obediente aos outros e abrindo mão da própria individualidade, nós estamos aqui, como diz o trecho do conto, sonhadores. Eles passaram a sofrer sonhadores. Então, nós também, quando deixamos de fazer aquilo que queremos para cumprir, obedecer aquilo que nos é colocado, nós também nos tornamos sonhadores, sofredores, como diz o conto, e que estamos suportando heroicamente. Aguardo vocês no próximo vídeo para mais uma análise de conto da autora Clarice Lispector.